Fala galerinha, tudo beleza? Aqui é o João Felipe, sou zootecnista e hoje vamos falar um pouquinho sobre recuperação de área degradada. Eu vou mostrar algumas formas para vocês de recuperação e a gente vai analisar aqui juntos, certo? Bom, então como podemos observar, aqui nós temos uma área que estava bem juquirada, estava bem suja, vocês vão ver aí na proximidade do vídeo. Agorinha eu vou mostrar uma área que estava igualzinha essa aqui, certo? Estava igual essa aqui estava, certo? E a gente vai ver a questão da produtividade, porque o que temos aqui na área é uma pastagem de baixa produtividade, certo? É uma área que poderíamos estar colocando aí 3 unidades animal por hectare e está sendo utilizado mais ou menos meia unidade animal por hectare. Isso porque o capim não sai, está fraco, a juquira acaba sufocando o capim não sai em muitas partes. Então, você pecuarista está perdendo muito dinheiro com isso. Então agora vamos dar uma olhadinha de como é que estava essa área aqui antes de passar o correntão. E agora vocês vão ver como é que está e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então voltando aqui para mostrar um pouquinho mais da situação que acontece aqui quando a gente deixa juquirar. Lembrando mais uma vez que eu não estou julgando ninguém, porque eu sei que a realidade não é fácil, as coisas é meio difícil, mas apenas mostrando o lado contrário da situação. Em questão de produtividade, a gente acaba perdendo muito. Então, o que a gente pode observar aqui, ó, tá vendo? Cadê o capim? O capim some, ó. Eu vou estar andando aqui para vocês verem mais ou menos como é que funciona, ó. Ele fica muito sombreado e acaba que o capim não vem. Aí tem uma manchinha ali, tem outras manchas aqui, vai indo, ó. Quando abre um pouquinho, aí já começa a aparecer o capim de novo, tá vendo? Ó, como é que é a coisa. Mas você pode ver que tá no geral bem juquirado, que é um trem complicado, e essa juquira é difícil de você acabar com ela. Então, mais uma vez não observada, você pode ver que é no geral. Numa situação dessa aqui, a produtividade cai muito. Então, por exemplo, se a gente vai falar em 10 hectares, 100 hectares, se a gente falar numa produção baixa, a gente falando em uma unidade animal por hectare, que no caso é um animal de 450 quilos, seria uma vaca adulta, a gente nessa situação aqui, às vezes conseguiria colocar meia unidade animal por hectare. Então se a gente está falando em 10 hectares, a gente está falando em 5 vacas. Se a gente está falando em 100 hectares, a gente está falando em 50 vacas desses 100 hectares. Então é uma produtividade muito baixa. Enquanto poderia estar produzindo algo em torno de 6 unidades animal, se fosse bem intensificado. Então, por exemplo, comparando 600 animal numa área de 100 hectares, comparando com 50. Então tem uma diferença de 550 animais que poderia estar na mesma área. Então a produtividade seria muito maior. Então é essa questão que eu venho trazer para a gente refletir um pouco a questão da produtividade, do que a gente está perdendo às vezes na propriedade. Então, a gente poderia estar produzindo muito mais, enquanto a gente fica um pouco empatado por conta desses cuidados, manejo da pastagem, do solo, esse tipo de coisa. Então, como pode ser observado, melhorou com certeza, porque agora a gente consegue observar o gado que está pastando, que naquela outra pastagem é impossibilitado, né, devido ao tamanho, só que não resolve o problema passar o correntão ou linkear. Como vocês podem observar aí, ó, aqui tem mais ou menos uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, que foi linkeado, foi passado o correntão, certo? E vocês podem observar que já veio com tudo. Agorinha também eu vou mostrar para vocês uma outra forma, certo? Que foi passada a roçadeira de arrasto. Vou mostrar para vocês também como é que ficou, se resolveu ou se não resolveu. Vocês vão acompanhar aqui comigo, certo? Olha só. Então, essa é mais ou menos a área que temos, ó. Podemos observar que melhorou, isso não podemos negar, só que não resolve o problema.
O detalhe daquela área, por exemplo, juquirada do jeito que estava, é a questão do custo para você melhorar aquela pastagem novamente. Se você deixar a juquira daquele jeito, daqui uns anos, uns 2 anos, você já não produz mais nada, certo? Já virou mato de novo e aí você vai ter que gastar muito dinheiro. Então, por exemplo, no jeito que estava ali, vai ter que passar o correntão e fazer uma gradagem, coisa e tal. Às vezes vai ter que catar um pouco de pau, porque como vocês observaram já estava um pouquinho grosso as juquira. Então, com certeza, ó, vendo aqui, tem umas gaiaras que vai ficando mais ou menos, e aí às vezes vai atrapalhar um pouco na gradeação, tá? Então, acaba que deixar naquele ponto fica bem mais caro, porque tem que passar o link e tem que passar a grade. Então, se você deixa mais ou menos na altura dessa aqui, já não precisa mais passar o link. Você passa a grade que vai resolver. Só que não precisa ter dó de passar a grade também não. Aqui vai uns 3, 4 ferros de grade para resolver mais ou menos, porque esse tipo de praga aqui, igual pata de vaca, essas mais lenhosa, é muito complicado de ser exterminado, tá? Mas não tem outra forma a não ser gradear e meter veneno em cima, tá? Então esse é o começo da produtividade. Se quer ter produtividade, tem que mexer, tá? Então vamos seguir o vídeo e vamos observar como é que vai ficar. Eu vou mostrar para vocês umas contas do custo-benefício da gente melhorar a nossa pastagem ao invés de arrendar a área do vizinho, coisa e tal. Então aqui é a área que foi passada a roçadeira, conforme eu tinha falado para vocês, ó. Ela foi passada a roçadeira aqui no mês de agosto, na seca, certo? Aqui no Mato Grosso. E ó, hoje o vídeo está sendo gravado no mês de dezembro, finalzinho de dezembro, tá? Então, como nós podemos observar, melhorou com certeza, cara, sem sombra de dúvida, tá bem melhor. Ó, só que aí é um serviço de roçadeira todo ano e mesmo assim, a produtividade do capim continua ruim. Aqui tinha um lotinho de bezerras, desmama, de maio, e não aguentou, nós tivemos que trocar as de pasta. Justamente por conta disso, a produtividade acaba que vai ficando fraca, né? O solo vai ficando fraco. Então a melhor forma seria sim a reforma, para a gente ter um pasto limpinho, como vocês viram aí anteriormente, e produtivo, que é o mais interessante. Então, quando a gente fala em reforma de pastagem, a gente está pensando em transformar isso aqui, que a gente está vendo aqui atrás, ó. Eu vou dar até um giro de 360 aqui para vocês verem. Olha só como é que é. Vamos transformar nisso aqui. Então, primeiramente transformar nisso aqui, certo? Gradeação. Como a gente pode observar, ó, já começou a sumir as pragas mais lenhosas, essas coisas. Não é que elas desapareceram não, elas estão aí ainda. Vai ter que tomar cuidado e coisa e tal, mas é por aí que a gente começa, entendeu? Já é uma diferença muito grande do que vocês acabaram de ver aí. Então, vamos transformar aquilo lá nisso aqui, para depois transformar nisso aqui. Capim de alta produtividade, certo? Uma área limpa e, o mais importante, produtiva, como podemos observar. Essa aqui é uma área que foi feito milheta e braquiária, a gente até aproveitou ela, fez uma silagem no começo do ano e agora está sendo muito bem aproveitada aqui para o gado, certo? Alta produtividade. Tem até um vídeo aí no canal que eu fiz aqui nessa área, 180 novilhas em 20 hectares, certo? Então depois dá uma conferida lá que a gente tem bastante conteúdo sobre essa pastagem aqui. E como podemos observar, ó, é cascalho também, ó, não tem nada a ver. Do mesmo jeito que é cascalho lá, é cascalho aqui. Só que é um capim que aguenta, é igual nós tá falando. Foi colocado 180 novilhas aqui em apenas 20 hectares, certo? A gente pode observar o milheto ainda até hoje, ó. Então, cara, isso aqui é fundamental. O nome disso aqui é produtividade. Se você faz uma área dessa aqui, você está encaminhado para o sucesso na sua
fazendo aí, viu?